Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo de hoje, das nossas irmãs Elisete e Rita, com as reflexões do mesmo, e por mim, com a prece inicial. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos agradecer ao nosso Deus, Pai, nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre, aprendendo os seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade maior aqui também presente, nos protegendo, nos intuindo, e que esse Evangelho possa trazer a compreensão do que for ensinado. Pedimos luz para clarear nossas mentes, nossos corações, e para todos aqueles que rogam ajuda ao nosso Mestre Jesus. Sendo assim, pedimos a permissão para iniciar nosso encontro de hoje. Que assim seja. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 136. As coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, João capítulo 3, versículo 12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Porque não se faz mais explícito os desencarnados quanto a um novo gênero de vida a que foram chamados. Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relação comuns, através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes terrestres? Indaga a outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução às tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros. É necessário compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, eliminando-lhe a marcha para a espiritualidade superior. A doutrina espírita nos trouxe revelações sobre a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, sobre a vida espírita e a vida do espírito na erraticidade, sobre Deus e suas leis,
justas e sábias, além da comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. Pois bem, no tocante à comunicabilidade dos espíritos, foi graças a ela que a doutrina foi revelada. Os espíritos sempre se comunicaram, mas as comunicações sempre estiveram, até o espiritismo não ser revelado, no campo do sobrenatural. Depois do ano de 1857, a comunicabilidade passou a ser algo estudado com seriedade e, a partir do Livro dos Médiuns, materializou-se um método sério de conversações com os espíritos, segundo Allan Kardec. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus, os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Isso está nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então os espíritos superiores receberam a missão de nos instruir. Só com esse intuito se manifestam sobre as coisas que de fato nos esclarecem, sem contudo tirar de nós humanos o mérito da pesquisa. Isto é, os nossos espíritos protetores podem em muitas circunstâncias indicar-nos o melhor caminho, sem entretanto nos conduzirem pela mão, porque se assim o fizesse, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, precisa o homem muitas vezes adquirir experiência à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregue às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, ele nos aconselha pela inspiração, deixando assim todo o mérito do bem que façamos com toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Allan Kardec, introdução no Livro dos Médiuns, capítulo 26, pergunta que se pode fazer aos espíritos. No tocante às pesquisas científicas, Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos da codificação se eles nos guiavam em nossas pesquisas científicas e descobertas, eles responderam: a ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber de tudo? A esse preço, qualquer pessoa poderia tornar-se sábio, mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para receber, se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo os frutos brotassem antes da estação própria. No capítulo 26 do Livro dos Médiuns, perguntas que se pode fazer aos espíritos. Então devemos ter clareza da nossa parte, da nossa evolução espiritual, sem contudo abrir mão do que advém no plano espiritual, que nos assiste, nos inspirando, aproveitando o que temos de melhor. Somos assim colaboradores, não só da nossa caminhada, mas também a dos nossos semelhantes. Nós somos espíritos em evolução. Para nosso melhoramento, a gente precisa aprender como fazer para levar esse aprendizado. Mas se isso tudo, se esse aprendizado fosse nos apresentado pronto, sem esforço, o que nos aprenderíamos? A espiritualidade, ela pode sim nos guiar até onde o nosso Pai Maior permite. Assim como uma criança curiosa que faz experimentos do tato, do paladar, dos seus movimentos, se nós adultos fizéssemos por eles o que eles iriam aprender, como eles iriam se conhecer, caminhar, comer, se a gente fosse fazer tudo para eles, eu acho que
nós teríamos uns robozinhos, não? Nós podemos fazer o trabalho da espiritualidade, ficar próximo, auxiliar, proteger, mas não fazer nada por eles, no lugar deles. O homem por si próprio é um pouco preguiçoso, por isso que tudo deve ser vivido exatamente como a vida nos apresenta. O questionamento deve existir para que nós, curiosos, vamos buscar as respostas. As dificuldades estão aí para nos ensinar que precisamos lutar e buscar uma solução. Nós estamos aqui para aprender. Que lição teríamos se tudo nos fosse dado sem nenhum esforço? Estamos o tempo todo em movimento, tudo muda o tempo inteiro e a vida passa. Não podemos simplesmente sentar e esperar nossa partida, e esperar chegar lá no paraíso, sem nossa bagagem, que é tudo aquilo que fizemos e aprendemos neste plano. Complementando um pouco o que Ney falou e Elisete, o que eu entendo é o seguinte, é que nem tudo as pessoas estão preparadas para compreender. É como Jesus mesmo falou aqui, se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Muitas vezes, isso eu tiro muitas vezes por mim mesma. Eu ouço o ensinamento, eu ouço a informação, não entendo. Daí a alguns anos é que eu vou realmente ser capaz de entender aquilo que me foi ensinado há 10, 15, 20 anos atrás. Isso acontece com a gente, ou seja, por quê? Porque nós não estamos, às vezes, naquele momento, preparados para receber aquela lição. Jesus, como nosso mestre maior, conhecedor de toda a situação, né, de todos os problemas humanos, ele sabia que a humanidade naquela época não estava preparada para receber os ensinamentos que ele poderia dar. E o que foi que ele disse? Eu vou vos enviar o Consolador. E o Consolador só veio mais de 1800 anos depois. Foi quando veio o Consolador para nos esclarecer, né, esclarecer a humanidade sobre aquelas coisas que Jesus falou sobre parábolas. O Espiritismo realmente ele veio clarear. E tem coisas que o Espiritismo fala e que muita gente ainda não consegue entender. Ou ouve, só vai entender 10, 15, 20 anos depois que passou por determinadas experiências. Eu mesma, quando eu comecei a frequentar o movimento espírita, na minha juventude, muita coisa eu não entendia. E aí eu me afastei do espiritismo, fui fazer parte de outras organizações, instituições místicas. Depois que eu comecei a ler esse material dessas outras organizações, eu comecei a entender realmente o que o Espiritismo tinha me dito naquela época e eu não entendi. Isso faz parte realmente, é como a Elisete disse, nada a gente recebe pronto e não é bom. Ou seja, nós precisamos ser aquelas pessoas que devem buscar o seu crescimento pessoal, sua evolução espiritual, porque nada nos pode ser dado de graça, porque se for dado de graça e tudo prontinho, que mérito eu vou ter? Qual mérito nós vamos ter lá na frente se tudo nos foi dado pronto? Eu, às vezes, também questiono isso que o Emmanuel fala nesse texto. Por que é que os espíritos desencarnados, nas suas comunicações, não abrem o jogo, né? Não dizem logo tudo para a gente? Mas a gente entende, porque cada um de nós tem que ser o seu próprio mestre, tem que buscar dentro de si esse conhecimento que está disponível a todos, só que nem todos estão preparados para compreender e entender esses ensinamentos. É assim que eu penso, de acordo com o que ele falou. Muitas vezes esperamos da espiritualidade respostas e resoluções prontas para os nossos problemas ou qualquer outro objetivo. Procrastinamos alguns compromissos, projetos, tanto materiais como espirituais. Ao mesmo tempo que exige muito esforço na nossa parte, algumas vezes basta pouco, como vimos em um dos capítulos anteriores do nosso estudo. Às vezes basta tão pouco, mas foi perfeito o comentário da Rita, quando ela diz que nem sempre
estamos maduros espiritualmente para compreender esses ensinamentos, mas não podemos deixar para depois, o importante é agora. Se não compreendemos agora, vamos compreender no futuro. Temos ferramentas terrestres para aprender a melhorar, tanto assim como nossas atitudes, nossas próprias curas, métodos em que podemos adquirir o crescimento moral e intelectual, mas que existe muito esforço e a doutrina ajuda a compreender esse entendimento. Os métodos que muitas vezes estão dentro da nossa capacidade de compreensão, mas mesmo assim, muitas vezes, não cumprimos com as nossas obrigações e responsabilidades. Os sinais divinos estão em todas as áreas, em toda parte, a todo momento, para que possamos servir melhor, adquirir neste mundo mesmo entre nós encarnados, essa compreensão, as condições para que possamos cumprir com as nossas tarefas em questão da nossa atitude de acordo com o Evangelho, para um dia compreendermos a grandiosidade no mundo espiritual. O intercâmbio nos influi a todo momento. Deus permite para que o plano espiritual possa contribuir conosco, mas não que faça tudo por nós. Se recebemos algo ou adquirimos algo de bom, é por nosso mérito, né, de acordo com o esforço de cada um. Como Emmanuel diz no texto, trabalhar a própria glória. Quantos ensinamentos benfeitores nos proporcionam em relação ao Evangelho, para que possamos compreender os ensinamentos do Mestre, para aplicar-los no nosso dia a dia. Mas antes de compreender as coisas celestiais, precisamos compreender que a vida material também nos proporciona esse crescimento espiritual, quando vivenciamos as experiências de acordo com a responsabilidade de espírito imortal, de acordo com o Evangelho. Fica para a nossa reflexão uma frase de Emmanuel, nos domínios da mediunidade. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e ao esforço perseverante em nossos próprios burinamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cismos da vida. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. Gratidão, Pai, por mais um grande ensinamento. Gratidão por proporcionar o caminho do entendimento de que estamos aqui para crescer, aprender e também ensinar. Obrigado, Mestre Jesus, por ter vindo
viver junto a nós e mostrar a nossa tarefa, que é de amor ao próximo e buscar a paz para o nosso mundo, e de permitir que nós vivenciemos tudo por nós mesmos. Gratidão, Mãe Maria de Nazaré, que nos ensinou o amor de uma mãe por seu filho, que mesmo sofrendo, não impediu a sua trajetória. Por isso, hoje podemos o chamar de mestre. Agradecemos também a espiritualidade amiga que nos acompanha nesta caminhada. Que Deus continue nos abençoando e que assim seja.